Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim te indicar 5 livros para você expandir a consciência. Eu já te adianto que o último deles quase ninguém conhece, tá? Então fica comigo até o final, já se inscreve, já deixa o seu like e vambora! Bom, o primeiro vídeo não é novidade para ninguém que já me acompanha aqui, é O Poder do Agora, que foi realmente o primeiro livro que eu li nessa caminhada de expansão da consciência, nessa caminhada de despertar espiritual. O meu despertar espiritual, a fase mais complicada, né, a verdadeira catarse, foi toda acompanhada por esse livro. E foi o primeiro contato que eu tive com o mundo da espiritualidade, no sentido de quando eu comecei a entender por que aparentemente tudo estava ótimo na minha vida, tudo deveria estar ótimo, né? Tinha casa, comida, roupa lavada. E por que eu não me sentia bem, né? Então eu carregava uma culpa muito grande por não me sentir bem, né? Já que aparentemente estava tudo ótimo. E foi quando eu comecei nessa caminhada do autoconhecimento que eu entendi por que nada estava bem. E é porque o mundo vai muito além do que está aqui à frente dos nossos olhos. A gente carrega muito mais, existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã consciência, não é mesmo? Então, foi a partir desse livro que eu comecei a entender o poder da mente, o poder do universo, o poder da criação, da cocriação. E para mim, esse livro tem um lugar muito especial. Eu recomendo ele para todo mundo que esteja nesse caminho do autoconhecimento, principalmente para quem está começando. Ele é um excelente start, apesar de para mim ter sido uma leitura bem densa, mas ele é um excelente ponto de partida para quem está nesse caminho. O segundo livro que abriu muito a minha mente, na verdade foi quase como um aconchego assim no coração, sabe? Aquele quentinho no coração. É esse daqui, ó, do Siri Prem Baba, Propósito. Também já falei dele aqui no canal e pra mim ele foi muito útil, né? Foi muito aconchegante, acalentoso, porque ele resumiu toda a minha vida profissional. Eu já contei aqui em outros vídeos também que muito da minha insatisfação, né, do meu despertar veio por uma insatisfação profissional que eu não conseguia me encaixar. Então eu era aparentemente aquela pessoa estava ali fadada a fazer o concurso público, porque eu era muito estudiosa, muito responsável, gostava de estudar, então aparentemente fiz direito, então tudo me levava para fazer concurso público e minha vida seria excelente, só porque eu teria estabilidade, férias todo ano, dinheiro na conta todo mês, e aparentemente essa é a vida perfeita. Para mim isso não era, isso foi um grande peso e falar não para uma vida tão segura, né, aparentemente tão segura e tão bacana, para toda uma sociedade, isso é o auge, é a grande maravilha, né, do mundo. Falar não para isso para mim foi muito difícil. Foi dizer não para tudo aquilo que eu já estava, tudo aquilo que eu já tinha aceitado na minha vida. Então foi para mim um grande desafio e ainda hoje não vou negar, mas ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande conquista para mim. Conseguir falar não para o que me disseram que é certo e falar sim para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu entendo como certo, para aquilo que me faz bem de verdade, é uma grande conquista. E esse livro, ele retrata muito bem tudo isso que aconteceu comigo, na verdade, que eu acredito que aconteça com muitas outras pessoas. Essa coisa de você ser empurrada para profissões tradicionais sem passar por aquele crivo de quem você é, do que você gosta, de quais são as suas contribuições reais para a sociedade e como que isso se perpetua de geração em geração, passando de pais para filhos, como que aquilo que você vai escutando enquanto criança, enquanto jovem, como que isso vai perpetuando essa matrix do sofrimento, né, de trabalho como sofrimento. Então, assim, pra mim esse livro foi fundamental, tá todo marcado, olha só, eu leio, escrevendo, anotando, ele tá cheio de anotações e acho que a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre ele aqui no canal, então fica ligado. Recomendo demais, principalmente para quem, assim como eu, passou ou passa por essa questão profissional. O terceiro livro, e esse é um dos mais especiais, assim, que me fez realmente viver um salto quântico, digamos assim, na minha vida, é do mesmo autor do Poder do Agora, que é Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Esse livro, assim, ele é um verdadeiro manual da espiritualidade, um verdadeiro manual do universo. O nome já diz, Um Novo Mundo. O
o autor, ele fala bem assim que esse livro é um caminho para o despertar. Então a ideia é que você comece a ler ele para que você desperte ao longo da leitura. E ele realmente tem muito esse poder, porque ele explica muito bem sobre o universo, né? A criação do universo, como que as coisas funcionam além aqui da matéria do que os olhos veem. E o grande lance desse livro é que ele não fica assim no como o mundo funciona e para por aí. Ele realmente traz isso aqui para o nosso dia a dia, como que a gente deve buscar viver a vida para viver uma vida mais plena, né? Então ele fala sobre propósito também por uma outra perspectiva, ele fala muito sobre a ação desperta, sobre estar presente e como que isso é poderoso na construção de uma vida desperta, de uma vida consciente, de uma vida que realmente vai te levar para uma evolução. Recomendo muito! O quarto livro, eu já falei aqui, é O Caibalion. E assim, nossa, pra mim o Caibalion ele é um livro tão curtinho, né? Mas tão cheio de sabedoria, com uma leitura tão rebuscada. Mas ao mesmo tempo, assim, não é nada difícil. Eu via muita gente falando bem assim, nossa, o Caibalion é uma leitura muito difícil. E às vezes quando a gente fica falando que a leitura é difícil, a gente nem se põe esse desafio de tentar ler. Eu vi a professora Lúcia Helena Galvão falando uma vez pra gente não ter esse tipo de receio, né? Não ter medo de uma leitura rebuscada ou difícil. Porque é tudo uma questão de interpretação de ir atrás, enfim. E realmente, algumas partes desse livro são bem desafiadoras de ler, outras são mais fluidas. Para quem já está no caminho do autoconhecimento, para quem já teve contato assim com a mente unicista, por exemplo, para quem já tem assim uma noção de metafísica, né, de como as coisas funcionam no mundo da espiritualidade, esse livro ele fica mais fácil, né? Como se essa bagagem anterior fosse bacana para você conseguir compreender o Caibalion de forma mais fluida. Por exemplo, eu tenho uma amiga que esse foi um dos primeiros livros que ela leu de espiritualidade. Ela virou para mim e falou assim: Rafa, não entendi nada. Então, assim, eu acredito que vai depender muito, assim, do seu momento de estudo, né? Da sua caminhada, do seu nível de consciência em relação à espiritualidade. Mas esse livro aqui, de novo, ele é uma receita, assim, de como que todo mundo funciona. O Caibalion vai explicar sobre a filosofia hermética, né? Sobre o hermetismo, que nada mais é do que os ensinamentos de Hermes Trismegisto, acho que é assim que se fala. Mas foi um ser, aparentemente não se sabe se era um ser iluminado, um deus, enfim, alguém de muita sabedoria que viveu na antiguidade, e ele passou esses conhecimentos de princípios que regem todo o universo manifestado. Então, essas são como se fossem leis herméticas, são leis do universo que se aplicam a tudo que a gente vê. E quando a gente começa a entender esse hermetismo, a gente consegue ver isso realmente em tudo, desde, sei lá, a cadeira que a gente senta até conquistas enormes enfim, que a gente tem na vida. Então, o Caibalion, ele é sensacional, como eu falei, de repente é legal que você já tenha uma bagagem antes, ou que você leia com ajuda, né, com a ajuda de um clube do livro, por exemplo, ou com um professor. A professora Lúcia Helena Galvão mesmo, ela tem uma série de palestras aqui no YouTube gratuita, eu assisti todos e assim, são vídeos excelentes, extremamente rebuscados, explicando cada um dos capítulos desse livro, você vê, ele é tão fininho, mas ele tem muito, muito, muito conhecimento aqui e eu recomendo demais, muito mesmo. E o último livro, que é o que eu tenho certeza que muita gente não vai conhecer, também foi presente de uma grande amiga minha, que é esse daqui, ó, Tudo é Perfeito do Jeito que É, da Jane. A Jane ela é aqui do meu estado, eu moro no Espírito Santo, eu sou de Minas, mas eu moro aqui, se eu não me engano a Jane também é de Minas, mas mora aqui. E a Jane ela é a mestre de Reiki dessa minha amiga que me presenteou com o livro. O grande diferencial dele é que ele consegue falar de tudo isso que esses outros livros falam, mas com uma sutileza muito grande, com uma delicadeza muito grande e de uma sabedoria muito sensível e muito bonita. Ele é um livro de uma leitura muito simples, olha só, ele também tá todo marcado, mas ele é um livro com letras grandes, tá vendo? Com fotos, então ele é muito, muito fácil de ler e de entender também. É claro que todo livro tem o seu objetivo, né? Alguns realmente são para um estudo mais aprofundado, esse daqui é uma leitura muito mais fluida, porque é uma coletânea de e-mails que ela manda, enfim, ela compilou tudo isso e fez esse livro. Mas o grande diferencial desse livro
Tudo é perfeito do jeito que é, a arte de ser feliz todo dia. Ela fala muito sobre a autorresponsabilidade, assim, levando em conta como o universo acontece. Quando a gente traz essa autorresponsabilidade, a gente começa a perceber que tudo está dentro de nós. E que por tudo estar dentro de nós, a gente tem poder sobre muita coisa na nossa vida. Eu diria tudo, mas, enfim, sabe-se lá se é tudo. Mas a gente tem poder sobre a nossa vida, sabe? Então ela vai falar muito sobre a doença, porque ela já passou, agora me confundo, se ela já passou por um período depressivo, eu acredito que sim. Mas ela vai falar muito sobre as doenças, que toda doença é um pedido de socorro. Toda doença é um pedido de amor do nosso corpo para conosco mesmo. Porque o natural é a gente ser saudável, é a gente ser feliz, é a gente estar bem, ser saudável, tanto física quanto mentalmente. Então, se algo está errado, se algo sai desse lugar, é um pedido de amor do nosso corpo, é um pedido de atenção do nosso corpo. Ela vai falar muito também sobre, por exemplo, se alguém te faz raiva, ninguém tem o poder de te fazer raiva. A raiva está dentro de você, a pessoa acende um fósforo e você desperta essa raiva que está dentro de você. Então, você tem o poder de ativar a raiva ou não, por exemplo. E ela vai falar muito também sobre essa questão da aceitação. O grande diferencial desse livro para mim é realmente a fluidez da leitura. Então, se eu posso te indicar um livro, você que está começando hoje na caminhada do autoconhecimento, se tudo isso que a gente está falando aqui é grego, toda essa coisa assim de metafísica, de universo, de poder da mente, enfim, tudo isso é algo muito novo para você, se você realmente não tá captando. Esse daqui é um excelente livro para começar essa caminhada, justamente porque ele é uma leitura leve, é uma leitura fluida. É um excelente livro para você dar um start para mudar a vida, para levar uma vida mais leve, plena e realmente ser feliz todos os dias. Bom, espero que você tenha gostado dessas indicações. Esses livros realmente são muito especiais na minha caminhada, eu escolhi a dedo aqui, livros que realmente fizeram e fazem parte aqui da minha expansão da consciência. Eu espero que ajude a expandir aí também. Me conta aqui embaixo se você já leu algum deles, se você gosta dessas leituras e me indica um livro também, algum livro que você goste, algum livro que te ajudou no seu despertar da consciência, que eu vou adorar. Já perceberam que eu adoro ler, eu adoro estudar. A diferença é que antes eu estudava direito e agora eu estudo autoconhecimento e espiritualidade com o maior prazer e com a maior alegria do mundo. Certo? Um grande beijo para você, muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.